Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje à nossa terceira aula do módulo 2. Estaremos falando sobre as características dos narcisistas. Vamos falar do DSM-5 e também de outras características que não estão lá. Inclusive eu estava pensando aqui outro dia, na hora que eles atualizarem esse DSM-5 tem milhões de outras características que eles podem adicionar ali para ajudar as pessoas a reconhecer e identificar. No caso aqui eu vou falar dessas 9 características dadas pelo Manual de Diagnóstico do DSM-5 para poder então identificar e diagnosticar. A pessoa precisa ter pelo menos 5 das 9 características que eu estarei citando aqui para ser diagnosticada com um transtorno de personalidade narcisista. Antes de falar sobre isso, algo muito interessante eu quero deixar aqui para vocês e importante também. Eu já passei por isso várias vezes e eu creio que muitos de vocês também. E o que acontece? Quando a gente tem a revelação de que existe esse transtorno e a gente começa a descobrir e a gente estuda e a gente vê vídeos e a gente lê livros, engolimos tudo que é de informação porque é algo surreal, né? Como assim? Como que pode existir essas pessoas? Porque sabíamos que existia pessoas mau caráter, psicopatas, mas na minha cabeça pelo menos eu achava que eram esses que estavam todos presos ou muitos que ainda estão aí pela rua, mas pessoas que estão fora do alcance da gente, vamos dizer assim. Nunca na minha vida que eu imaginei que eram pessoas que eu acreditava que eram pessoas como eu, no sentido de capaz de amar, de desejar o bem. Não que a pessoa é perfeita, eu sempre cito isso aqui porque isso é muito importante. Todos nós estamos aqui para evoluir, ninguém é perfeito. Mas a intenção no coração, sim, boa, de desejar o melhor, de querer ajudar. E essas pessoas fingindo ser esse tipo de gente, quando na verdade sabiam muito bem que eram pessoas ali, que estavam ali para tirar proveito, conscientes disso, o problema mesmo no caráter. Então é um choque muito grande e o pior de tudo isso, tem a parte boa que é libertador, mas o pior é que quando você começa a falar para as pessoas, você quer falar, contar tudo, muitas vezes até expor essa pessoa para tentar ajudar as outras pessoas também a não passarem pelo mesmo que você, e as pessoas não entendem e muitas vezes não querem saber. Hoje eu entendo o porquê. Porque depois de muito tempo eu cheguei à conclusão de que Deus, Ele revela, Ele nos mostra quando a gente realmente está preparada a digerir tudo isso. Quando a gente fala para outra pessoa que não passou por isso, pode até ser um profissional da área, psicólogo, psiquiatra, se não teve a experiência no convívio, a pessoa não sabe do que você está falando. Então, muitas vezes não adianta. Quando eu descobri, quando Deus me revelou, as pessoas mais próximas de mim, eu falei, independente da pessoa achar que não se importar, eu falei e foi um alívio, foi libertador para mim, porque embora as pessoas não tenham o conhecimento que a gente tem de mais profundo na parte espiritual também, que isso só vem com a revelação de Deus e discernimento de espírito, as pessoas do meu convívio entenderam e também perceberam muitas coisas no comportamento dessas pessoas que estavam ali convivendo junto com a gente. Agora, não é a mesma coisa que você está aqui falando da mesma coisa que eu passei e você passou. Muitas pessoas me perguntam, Cris, devo expor o narcisista? Devo contar para todo mundo? Somente Deus pode te falar isso. Então eu sempre aconselho, ora, pede a Deus, Ele está no controle e Ele vai te mostrar o melhor caminho. Você vai saber o que fazer, mas baseado naquilo que Deus está falando para você, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Tem momentos que vale a pena, como foi o meu caso, pessoas mais próximas de mim, eu falei e foi um alívio, até mesmo para desabafar. Agora, tem pessoas que, dependendo da situação, vai ser melhor para você, mais seguro para você não falar e procurar um especializado na área, que é o que eu vou entrar agora para falar. Normalmente as pessoas dizem que, eu já escutei isso muitas vezes, inclusive de narcisistas, tá? Que também trabalham na área da psicologia, que Deus depois me mostrou. Eu tinha convívio com algumas dessas pessoas e todas elas sempre diziam assim, ninguém pode dar um diagnóstico a não ser uma pessoa especializada, que seja psiquiatra, psicólogo, psicanalista, alguém especializado nessa área, na saúde mental, que pode dar esse diagnóstico. Ok, concordo, não tem problema nenhum.
Hoje eu sou psicanalista também, sou coach cristã, também sou terapeuta cognitivo comportamental e eu tomo maior cuidado com isso. Porque o ponto não é você dar um rótulo para a pessoa, mesmo porque eles não vêm buscar ajuda nesse sentido. Toda vez que vem um narcisista para terapia, ou é porque foi obrigado ou obrigada, porque tá ali correndo o risco de perder alguém que eles não querem perder, ou é porque eles querem brincar com esse terapeuta, essa terapeuta quer jogar, porque para eles tudo é um desafio. Algum interesse tem por trás, mas não é de querer melhorar e de querer ir lá e pedir ajuda, porque eles não veem problema neles. Eles acham que tá tudo certo, embora eles sofram, eles não têm essa capacidade de olhar para isso, de ser vulnerável, porque dói demais. E porque eles também possuem vício no que eles fazem, no controle que eles têm sobre a vida das pessoas, fazendo o que eles fazem. Não tem interesse de mudar porque eles conseguem em outras pessoas suprimentos. Eles gostam de ser como eles são. Sim, gente, sim, é uma maneira de ser. Então, por que a pessoa vai mudar se ela acha que o problema está na gente? Não vai. Aí eu cheguei a essa conclusão, ok, então, toda vez que alguém me falava isso, eu ficava me sentindo culpada, eu ficava pensando, nossa, falei, não. É lógico que eu não vou lá e falar, você é um narcisista, você é uma narcisista, falar isso pra pessoa, porque o que eu vou ganhar com isso? Vai mudar alguma coisa? Se ainda fosse ajudar a pessoa a se libertar? Mas não vai. Então o que eu faço? Guardei pra mim, pra me proteger, me afastei, eu não reagi no sentido de ir lá e querer falar e fazer justiça com as próprias mãos, mas pra mim foi uma libertação e eu não tenho problema nenhum com isso. E olha só o que acontece, que é muito importante também, tenho temor a Deus. Quando Deus me mostra, e eu já vejo os sinais, porque, gente, basta você ter tido experiência no convívio com eles. Isso já é um plus para você, isso já é um ótimo passo. Você já tem autoridade, conhecimento suficiente, através dos estudos, do teu convívio, experiência de vida no convívio com eles, fazendo cursos, lendo livros, estudando sobre o assunto, fazendo pesquisas. Os profissionais, muitas vezes psicólogos, psiquiatras, não fazem a menor ideia do que é esse transtorno. Porque não estudaram a fundo, porque não tiveram interesse, porque não passaram por isso na pele. Então, muitas vezes, no meu caso, antes de eu ser psicanalista, coach e terapeuta, imagina, eu descobri, Deus me revelou há 4 anos atrás. Eu só fui me formar há pouco tempo. Não faz tanto tempo assim. Mas até lá, muitas vezes, e com toda humildade eu falo isso aqui, tá? Porque cada um sabe um pouco, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não penso que, essa pessoa, lógico que alguns têm mais conhecimento numa área, outros na outra, mas eu digo assim, muitas vezes, em psicologia, em psiquiatria, conversando com pessoas que já tinham mais experiências, porque eu não tinha nenhuma até então, a não ser o convívio com eles, eu sabia mais do que eles. Por quê? Porque o interesse, a gente quer saber, a gente vai atrás, a gente tem perguntas, enquanto não tem as respostas eu não sosseguei. Então, assim, não se deixe enganar. Antes de falar sobre essas características, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, guarde isso pra você no sentido de não tem nada de errado você diagnosticar. Aí o que eu faço? Baseado na minha experiência, no convívio, no conhecimento através dos estudos, revelação de Deus, agora o que eu faço? Peço a confirmação de Deus. Todas as vezes que era um narcisista ou uma narcisista, Deus me deu confirmação. De uma forma, gente, que não tem como ter sombras de dúvida. Então não tenha medo de você confiar na sua própria intuição, saber que é Deus que está te confirmando ali, ver o que é a realidade. Não pense, eu tô julgando, eu tô julgar no sentido de analisar, de observar. Sim, você deve fazer isso. Agindo com prudência e temor a Deus, fique em paz, não se preocupe, você não está fazendo nada de errado. Não permita que outras pessoas aí de fora, quando você falar para alguém, que já aconteceu comigo, até mesmo você está fazendo terapia, você falar para o terapeuta, para terapeuta, que você sabe que aquela pessoa é narcisista, as pessoas muitas vezes vão se incomodar. Você não pode falar isso, porque você não tem certeza, pode ser outra coisa, existem muitos outros transtornos. Não, gente, se Deus já confirmou para você e você, com base em tudo isso que eu acabei de citar aqui,
fica na paz e deixa os outros falarem, não saia da sua realidade, não permita que alguém te gaslighting ainda mais e faça você ficar com sentimento de culpa, ok? Não tem nada de errado você ver a verdade e ver o outro como o outro não é problema seu, não é culpa sua, tem nada a ver com você. Agora, você ter o conhecimento e discernir, isso é libertador e você deve fazer sim. Por isso que estamos aqui trazendo todas essas informações. Fique firme e forte aí, não tem problema nenhum. Se você identificou, Deus te deu a confirmação, você passou por todos esses passos aqui que eu falei. É isso, você já sabe, Deus já confirmou, ok, e pronto. Se os outros falarem, ai, você tá julgando, deixa eles pensarem o que eles quiserem. Você tá em paz, você sabe que não é nada disso, Deus sabe as intenções do seu coração, então não se preocupe. Agora tenha discernimento, prudência e não perca a sua energia, seu tempo tentando provar para alguém se a pessoa não quer. Tem vezes, tem casos que a pessoa precisa passar por aquilo para a pessoa aprender. Ok? Então isso também não é tua responsabilidade, tá bom? Você fez sua parte, você tentou. Mas ore sempre a Deus que Ele vai te mostrar a melhor estratégia, o melhor caminho, o que você deve fazer ou não. Agora vamos entrar na parte do DSM-5, as características que são 9, eu vou estar descrevendo um pouquinho delas e aí vou falar um pouquinho mais de outras características que não estão ainda no DSM-5. Isso vai ajudar vocês a poder reconhecer um pouco mais fácil também, entender um pouco melhor como é que funciona e já observar quando você estiver com alguém ali no seu convívio, se começar a perceber uma coisa aqui e outra ali, porque é um conjunto de coisas. Vamos falar sobre as 9 características agora. Precisa ter 5 pelo menos para ser dado um diagnóstico para esse transtorno de personalidade. O primeiro deles é grandiosidade. É um senso de grandiosidade, eles acham que eles são melhores do que todos. Então você vai perceber que quando você estiver com eles, às vezes em algum grupo, no seu trabalho ou mesmo em família, os expostos mostram isso, que eles não conseguem se conter. É algo mesmo assim que eles mostram logo de cara. Agora, os ocultos, eles vão parecer que não é nada disso, essa grandiosidade. Mas você no convívio, um pouquinho mais de convívio ali, você vai perceber. Eles não escutam, eles não estão nem aí para a tua opinião, eles sabem o que é melhor. Se você não faz o que eles querem, o que eles falam, eles ficam com muita raiva. Se você tá num grupo, você vai perceber que todos ali cada um tem uma função que é dada. Esse narcisista, essa narcisista não vai fazer, porque eles acham que eles são superiores, eles não precisam, eles são melhores. Então, o que todo mundo está fazendo, não, eles não se misturam. Segunda característica, tem preocupação com fantasias de sucesso, olha isso, riqueza, poder, beleza. Eles têm essa fantasia, eles acham que eles... o pensamento deles é 880, então assim, tudo eles estão se comparando e tudo é uma competição. Eles veem as pessoas como adversários, não parceiros. Eles estão sempre lutando contra, para ver quem é melhor, tudo é um jogo. E se eles não estão no topo, se eles não são os melhores, eles se consideram os piores. E aí não dá, né, gente? Então eles criam esses desafios, essas fantasias mirabolantes para eles alcançarem e creem que se chegarem lá eles vão ser felizes. Aí consegue chegar lá e a felicidade nunca chega, porque não adianta tirar do material coisas de fora para tentar pôr dentro. Não existe felicidade verdadeira nesse sentido. Então eles acham que eles têm que alcançar o topo, tudo é uma fantasia para eles. Eles vivem uma ilusão de grandiosidade, essa grandeza, né? Porque eles dão valores às coisas materiais, à aparência, nada que é eterno das coisas espirituais existe ali neles. Terceira característica, são únicos, eles se sentem únicos, especiais, então tudo eles têm que ter primeiro lugar. Eles têm que estar em primeiro lugar na sua vida. Eles têm que estar acima de Deus na sua vida, acima de você e de todos. E tem que estar no VIP. VIP. Eles têm que estar em primeiro lugar, se sentir únicos, especiais. Não existe essa de você ter 2 amigos, 2 amigas. Não, eles têm que ser o primeiro, a primeira. Senão você não serve para eles, não passa no teste e aí eles já não te tratam como eles te tratam, né? Fingindo que te tratam bem ali para te manter ali, para ficar
dando toda essa atenção, essa admiração, que é o que a gente vai falar agora, é a quarta característica. Eles têm uma necessidade excessiva de admiração, eles precisam se sentir validados, admirados, para que eles possam reafirmar essa grandiosidade que eles creem ser, que eles precisam crer que eles são, mas que na verdade eles sabem que eles não são. Porque quem é de verdade não precisa ter o outro validando, a pessoa sabe que é, embora a gente goste de elogio, a gente não depende do elogio do outro para a gente poder estar bem com a gente. Eles não, eles precisam de constante validação, atenção, para que eles possam estar bem com eles mesmos temporariamente, né? Por isso que nunca satisfaz, nada satisfaz eles. Característica número 5, eles têm a sensação de merecimento. Eles acham que eles merecem. Você tem algo e eles pensam, eu devia ter isso, eu mereço ter isso. Então você lutou para isso, você estudou, você batalhou, você perseverou. Aí eles veem você lá no topo, você conquistou coisas, mas eles não querem pagar o preço que você pagou. Eles acham que eles têm o direito de estar lá sem precisar fazer nada. De novo aí, ó, o senso de grandiosidade. Então, para eles, não precisa fazer nada porque eles merecem, eles têm esse direito. Característica número 6, são pessoas que exploram as outras pessoas para benefício próprio, tiram vantagem das outras pessoas e eles acham que não tem nada de errado com isso. Não se sentem mal por isso, eles se sentem nesse direito de tirar o que eles precisam das pessoas, de enganar as pessoas, manipular, trapacear. Sétima característica que está no DSM-5, falta de empatia. Eles não conseguem sentir aquilo que você sente. Na verdade, eles não querem, porque eles não se importam com as pessoas. Eles bloquearam o sentimento de amor ali, então como é que eles vão simpatizar com você? Não importa para eles o nosso sentimento, o que importa são eles e os sentimentos deles. O outro é só para servi-lo, servi-la. Característica número 8, são pessoas muito invejosas e acham que os outros têm inveja deles. Invejam a tudo e a todos. Como eu falei, eles estão sempre se comparando, sempre competindo com as pessoas. E nunca vai ser o suficiente para pessoas que vivem do ego. Então, a inveja, por conta de também ter essa grandiosidade, achar que eles têm o direito, que eles têm, merecem ter tudo. Então, quando eles veem que você tem algo e eles não têm, faz com que eles se sintam inferiores a você. E aí a inveja vem. E eles querem, já que eles não têm aquilo, eles querem destruir isso na sua vida. Muitos deles mexem com coisas das trevas, por conta dessa inveja, para tentar destruir mesmo todas as áreas da vida dessa pessoa. E eles vão trabalhar fortemente para que isso aconteça, que eu estarei falando aqui com vocês nesse curso, no 4º módulo, que eu falo totalmente sobre essa parte da espiritualidade, como eles são no mundo espiritual. E a 9ª e última característica do DSM-5 é a arrogância. Eles são prepotentes, arrogantes, acham que ninguém está ao nível deles, eles são os melhores e por conta disso veem os outros como inferiores a eles. Não tem paciência, todo mundo é burro, ninguém está no nível delas. Pessoas realmente arrogantes. Essas são as 9 características. Agora, existem várias outras características que nós sabemos, porque no convívio com eles aprendemos que não estão aqui listadas. Eu fiquei até surpresa, eu falei, somente isso? E a mentira patológica? E o egoísmo? O egocentrismo, que na verdade estão falando um pouquinho de tudo isso aqui também. Mas são pessoas dissimuladas, manipuladoras, sedutoras, vitimistas, pessoas ingratas, pessoas vazias, pessoas sem amor, sem compaixão, são passivos agressivos, falsos, por onde passam causam discórdia, brigas, divisão. Agora, as características no mundo espiritual, que algumas até se identificam, são parecidas com as que estão na parte da psicologia. São mentirosos, como diz em João 8,44 na palavra de Deus, diz que essas pessoas são filhos do diabo, são filhos do pai da mentira. Então, eles mentem sem o menor problema. Eles gostam, eles se divertem, eles usam a mentira para benefício próprio deles.
sem nenhum problema, porque não existem valores morais e nem princípios de Deus na vida dessas pessoas. Então, eles são caluniadores, eles são acusadores, eles são destruidores, eles fingem ser anjo, passam, por anjo de luz, parecendo ser uma pessoa linda e maravilhosa. As características que eu acabei de citar aqui são características de Satanás. Então, no mundo espiritual, é isso que acontece. Eles vêm contra tudo que Deus criou, tudo quanto é coisa que vem de Deus, toda a criação de Deus, tudo que é moral, tudo que é bom, eles vêm para ir contra isso, para destruir. E eles se infiltram na mente das pessoas, na vida das pessoas, para que elas sejam influenciadas por ele, manipuladas, controladas e façam a vontade dele e não a vontade de Deus. Eles vêm para tirar a nossa fé, para tirar a nossa vontade de viver, para tirar tudo que tem de bom em nós, que sabem que é o que nos faz aí vencer, nos faz aí viver em paz, coisa que não acontece com eles. Então, o que eles querem? Que a gente viva como eles vivem, na miséria, sofrendo, infelizes. Eles vêm para tentar tirar a gente do foco, para que a gente nunca conheça qual o propósito de Deus para nossas vidas, porque isso nos faz completos e felizes, tendo uma vida abundante. Eles vêm para trazer distração e tentação. Essas são algumas características que eu deixo aqui para vocês, para que fique ainda mais fácil de vocês identificarem e para vocês verem como faz sentido a parte espiritual, onde tudo se completa ali, onde tudo se encaixa, porque essas características de verdade não tem nada a ver com as características do nosso Criador, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Deixo aqui essa aula para vocês, veja só quanto conteúdo, quanto conhecimento que nós estamos aqui adquirindo, compartilhando mais e mais em cada aula desse curso Narcisistas de A a Z. E na próxima aula, nossa quarta aula do módulo 2, ainda tem muito mais para vir aí até o módulo 4, se preparem. Agora, nessa próxima aula, nós vamos falar e aprofundar nas manipulações, nos jogos, nas estratégias que eles usam para nos desestruturar, para tentar nos enfraquecer, para que a gente dependa deles e eles possam fazer a vontade deles sobre nossas vidas. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!